Meus amigos fotogênicos, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui no meu canal, um pouco abandonado, porque eu pedi no Instagram para vocês mandarem histórias tristes aí e eu acho que eu recebi tanta história triste que eu quis fazer alguma coisa aí com tudo isso. Eu acabei separando algumas para comentar aqui com vocês rapidamente, ver o que vocês acham. E lembrando que tem um vencedor, né, disso tudo aí, a história mais triste, eu já decidi. Bom, começando então pelo Thiago, que é um fotógrafo de rua aí, né, street fotógrafo tal e tudo mais. Ele conta que na época ele tinha uma T5i e ele costumava guardar ela em cima de um guarda-roupa, né? E aí no dia que aconteceu, ela tava com uma lente 85mm e parasol. E aí eles estavam brincando lá tal, eles queriam fazer uma barraca, que ele me contou, né? Amarraram um lençol na porta do quarto e no guarda-roupa. E ele não sabe como eles conseguiram virar o guarda-roupa pra cima deles, cara. E ele viu a câmera rolando pela sala junto com a lente. Quando ele entrou no quarto, tinha uma criança embaixo do guarda-roupa, cara. Então, eu não sou pai, mas eu imagino o desespero que ele deve ter ficado. E aí ele pegou o filho, foi correndo pro hospital, porque ele tava reclamando, né, que tava com dor na cabeça e tal. E graças a Deus, foi somente um susto, né? Ele conta aqui. A câmera não funciona mais e a lente ela foi salva pelo parasol. E muitas vezes, né, mesmo em eventos assim que não tem a luz do sol e tal, é legal você usar um parasol porque às vezes as pessoas esbarram em você e tal, elas estão às vezes num momento bom, se divertindo e você tá lá registrando isso, então às vezes elas se empolgam, não é mesmo? E ele passou um bom tempo sem a câmera até juntar dinheiro e conseguir comprar outra. E a segunda história é do Pedro Pinheiro. Para quem não sabe, o Pedro Pinheiro é quem faz a edição, a captação, a direção, tudo, cara. Ele faz tudo. Ele é até mortal e ele é músico também. Ele conta assim: era uma vez um drone que eu estava pilotando em um evento, até que ele pegou interferência de algum sinal que até hoje ele não entende o que foi, ficou doido e ele subiu 40 metros de altura, todo desgovernado. E ele bateu no telhado e despencou no chão. Era uma vez um drone. Pedro, sinto muito pela sua história. Sei que o Pedro tem outro drone aí, a gente às vezes usa em algumas filmagens e tal. Teve uma vez que a gente usou para medir a distância, né, para ver o quanto que a 75-300 conseguia chegar. E não foi esse drone. Mas eu lembro que o drone, quando estava começando assim, né, a galera fazendo os testes e tal, era muito comum interferência, né? Então ele perdia totalmente o sinal e tem até uma limitação aí de altura, né, que pode subir por lei e tal, eu esqueci. Eu acho que é 30 metros, escrevam nos comentários aí, que eu acho que isso é bem importante compartilhar também. KT Takai. Salve KT, um abraço pra você. O KT ele trabalha com a gente em alguns eventos, ele fez a 7 Expo também, manja muito de camcorders, a linha de cinema mesmo. Ele participa de várias propagandas e tudo mais, uma que eu lembro é da OLX, ele participou também de uma série que teve na Sci-Fi, eu acho, se eu não me engano. E ele conta assim, vixe, são várias. Uma vez entraram em casa e levaram todo o equipamento dele, com uma 70-200 que ele comprou, tinha uma semana. Essa 70-200 estava numa 80D, que ele pegou porque um amigo derrubou o drone com uma 5D Mark II enquanto ele estava de férias, cara. E assim, ele fala assim, essas são as piores, ou seja, tem muito mais histórias tristes aí. Aqui a história do Kevin, eu acho bem interessante isso aqui. No segundo dia, que ele estava fotografando um jogo de futebol e vôlei com a sua T2i, e quando ele foi ver as imagens, né, elas estavam corrompidas, cara. Muito triste. Eu acho muito importante falar que ele estava usando um micro SD, que é o cartão que a galera usa na GoPro, né, e tudo mais, em celular, com um adaptador. Ele usou esse cartão de memória micro SD com um adaptador que transformava ele num cartão SD. E assim, quando eu trabalhava em produto, na Canon, né, analista de produto e tal, eu auxiliava o saque e a gente tinha muitas reclamações de arquivos corrompidos e tal. E no final das contas era esse maldito adaptador que por algum motivo, né, na hora de transferir as imagens da câmera, né, para o cartão, acabavam sendo corrompidas. Então não use esse adaptador, pelo amor de Deus, não usem. Fica aqui
Essa informação bem importante, viu, galera? Não usem esse adaptador, porque senão vai dar ruim, tá bom? Beleza? É isso aí. Tem também a história do Gabriel Hasnovich. Não sei se eu falei certo, mas eu acredito que seja algo parecido com isso. Gabriel, ele se formou na faculdade, ele ganhou uma viagem da família e tudo mais pra Europa. E ele foi com um brotherzaço dele de infância. E eles deram vários rolês lá e tal, tiraram fotos incríveis. Mas quando ele chegou aqui, a namorada lá do brother dele pegou a câmera, deletou todas as fotos e sumiu com a câmera. Então ficou só na memória. Muito chata essa história, Gabriel, mas faz parte. Eu sei que ele gosta muito de fotografia. E lembrando que essa história é estrangeira, viu? Gabriel mora em Portugal e mandou a história aqui pra gente. Contando a história agora do Ramalho. Ele ganhou 2 câmeras, mas nenhuma ligava. Presente grego. Mas enfim, ele ganhou 2 câmeras, nenhuma delas ligava. Mesmo passando pela manutenção, e assim, mesmo com essas câmeras que ele ganhou, ele acabou comprando uma câmera, eu acho que era uma T7, se eu não me engano. Ele comprou 2 cabos, e os 2 cabos que ele comprou, nenhum deles funcionava, né, da câmera com o computador, não havia essa comunicação. O cartão dele estava corrompido, ele tinha outros 2 cartões também, que também não davam sinal de vida. Ele sempre tinha um conflito de data com a cliente dele, né? Então, às vezes ele conseguia fazer as fotos, né? Porque até então a cliente queria contratar ele para fazer um ensaio de gestante. E o filho dessa cliente acabou nascendo, então ela não teve nenhuma foto do ensaio de gestante. Ele até fala que só foi a memória dela que, né, acabou registrando tudo isso. Outra coisa importante também, pessoal, é você não apagar as fotos do cartão de memória, você sempre formatar ele pelo menu da câmera, tá bom? Isso é muito importante porque parece que prolonga assim a vida útil do cartão de memória. Então não apague, formate o seu cartão de memória, uma dica muito importante. E ele fala também da questão que ele tava com uma 75-300 que tava com mofo, cara. Isso é muito comum, assim, na galera que mora na praia, ou até mesmo o caso do Pedro, né? Ele até comprou um negócio, parece uma mini adega, com umidade controlada, temperatura controlada, o que é muito legal. Caso você não tenha esse dinheiro, tenha um Tupperware, da marca Tupperware mesmo, que nem a minha grande amiga Andréa Amaral, da Canon, indica, porque ela fala que esse veda bem. E tem aquele silica gel. Tem também aqueles antimofos que você compra, né? Inclusive eu uso eles aqui em casa. E você consegue, assim, quando ele acabar, você consegue repor. É uma dica que eu peguei do Carlos Vicente. Tem um vídeo muito legal no canal dele sobre isso. Ele fala sobre os cuidados e tal. Ele fala sobre a umidade, termômetro. Alguns aplicativos também que se comunicam com esses medidores de umidade para ele te avisar quando a umidade estiver muito alta, né? Enfim, falei muito agora, mas é basicamente isso, eu só quero ajudar. E agora tem a história do Prazer Juba. Ele sempre sonhou em ter uma câmera. Ele teve que deixar essa história da fotografia, né, de lado por conta das dificuldades financeiras da família. Ele fazia fotos com um celular, mas sempre quis a fotografia em sua vida. Foi então que ele começou um curso de fotografia e percebeu que precisava de uma câmera. Eu passei por isso também na faculdade, eu lembro que todo mundo tinha câmera e eu não tinha, cara. Era muito chato, então a gente às vezes dividia a câmera, mas às vezes era muito ruim dividir câmera porque a gente não sabia as fotos, né? Se fui eu que fiz ou se era a proprietária da câmera, então ficava nessa confusão aí. Uma história triste minha aqui também é que eu juntei o dinheiro, dei pra minha irmã, ela foi pros Estados Unidos lá, tal, fazer uma viagem muito louca, muito legal, quando ela era super jovem. E ela precisou do dinheiro, ela acabou gastando e aí eu fiquei sem câmera. E foi muito legal quando eu comprei a minha câmera. Eu lembro que eu peguei a mais barata assim no Mercado Livre, nem tinha aquela questão de tanta, né, de reputação e tal, então foi meio que um tiro no escuro, mas deu super certo. E é isso, as histórias tristes viram histórias felizes. Enfim, voltando para a história dele, do Prazer Juba, ele precisava de uma câmera, né, para o curso de fotografia. E o pai dele sempre apoiou ele, cara, sempre apoiou ele. A avó do Juba, ela acabou falecendo, né, infelizmente. E aí o pai dele pegou esse dinheiro, né, quando a avó do Juba faleceu, e acabou dando dinheiro, emprestando dinheiro para ele,
para ele pegar uma Rebel SL3 da Canon. Juninho Freitas, que é como tá, né, o nome dele no Instagram, pretende devolver esse dinheiro, cara. Então eu achei muito legal essa história, né, do pai sempre apoiar, e teve esse acaso aí, né, que aconteceu, que veio acontecer da avó dele ter falecido, mas o pai dele pegou o dinheiro, emprestou para ele comprar uma câmera e para fazer o curso. Eu achei muito legal isso, achei muito bonito. E o mais interessante ainda é que ele pretende devolver esse dinheiro, né? Um abraço, Juninho, muito obrigado aí pela sua história. Continuando aqui, vou contar a história do Lucas. Lucas, um grande amigo meu, que a gente se conheceu na Feira Fotografar de 2017, talvez, Lucas? Por aí, né, mais ou menos. É sempre muito quietinho, tal, muito educado e um coração muito nobre, assim, gosto muito dele. Eu acabei até indicando ele para trabalhar lá no Parque da Mônica como fotógrafo e deu super certo. Então a história do Lucas ele estava no Guarujá fotografando uma amiga, quando ele percebeu assim que tinham 3 moleques assim, pivetes, olhando tal, fitando ele, e aí ele falou, não, vamos sair, vamos para outro lugar. E aí quando ele menos esperava assim, um dos meninos colocou a mão na garganta dele assim com o dedo, como se fosse uma faca, né, não sei. E aí ele percebeu que eles não estavam armados em nada, ele começou a sair no soco. Saiu no soco com os moleques, cara. Eu acho muito doida essa história. E aí, mesmo com muitas pessoas perto ali, né, na praia e tudo mais, um lugar movimentado, ninguém fez nada assim, sabe, cara? Ninguém quis comprar a briga, né, literalmente, e ele acabou saindo no soco com esses 3 moleques. Ele caiu, as costas dele ficou toda ralada, o óculos dele de grau quebrou, ele furou o pé a 1 centímetro de uma artéria muito importante. Então, cara, podia ter dado muito errado, né? Ele ficou mancando por 2 semanas e foram 3 meses para ele retomar essa questão, né, de fotografar de novo. E um amigo dele acabou incentivando bastante ele, que é o Ricardo, que eu também gosto muito dele. Eu conheci, no mesmo dia que eu conheci o Lucas lá na Fotografar, o Ricardo é um fotógrafo assim muito massa, muito sangue bom. Ele chega, aborda as pessoas, a galera que usa aquelas fantasias e tal, ele tudo mais. Ele fotografa uma gente muito famosa assim, que você olha e fala assim, nossa, uma menina de elfo, tal. Aí você vai ver, a menina tem 115 mil seguidores, velho. Então ele é muito sangue bom. Um abraço, Ricardo. É isso aí, Lucas, um abraço pra você. E por último, a história do Flávio. Ele economizava até no dinheiro do lanche para comprar a câmera dele. Então, quando ele estava fotografando a sua primeira festa de 15 anos, ele falou que era numa área meio perigosa e tal, e aí acabou a festa, ele falou, cara, não vou embora, vou esperar um tempo aqui, amanhecer, para eu ir embora e não ter perigo, assim, né, de roubar minha câmera, que foi tão difícil de conquistar, né. E aí, ele estava no ponto de ônibus. E aí, de repente, chegou um cara, assim, meio surfista, tal, que ele nem teve suspeita, nada, nem achou que o cara ia fazer nada. Foi então que ele abordou ele e ele pediu a bolsa. E ele batalhou tanto pela câmera que ele tentou trocar uma ideia, né? Ele meio que reagiu, assim, né, de uma certa forma. Foi então que o pior aconteceu, né? Ele falou, você acha que eu tô brincando, cara? Aí ele deu um tiro no chão. E assim, o Flávio ficou em choque, obviamente, né? O cara levou a mala dele embora, assim, que ele conquistou com tanto sacrifício. E nesse momento ele olhou nos olhos do criminoso, né? Do assaltante, noia, enfim. Tava sob efeito de drogas e tal, na noia. E ele acabou levando a bolsa do Flávio. E assim, ele perdeu, além de perder a câmera, ele perdeu as fotos, né? Obviamente, foi o que o ladrão levou, né? O cartão de memória também, junto com a câmera. Mas pelo menos o seu amigo estava no mesmo evento também, tirou as fotos. E ele ficou travado por 5 meses, mas o amor dele pela fotografia foi maior. Então ele voltou a fotografar e tudo mais. E dentre todas as histórias que eu recebi, eu acredito que a do Flávio tenha sido a mais punk mesmo, né? De chegar a um momento de rolar até tiro mesmo. Então a vida dele correu sério perigo. Perdeu a câmera dele, mas ele acabou conseguindo e voltou a fotografar. Então a história do Flávio, para mim, acabou vencendo isso que eu propus, né, de mandar a história mais triste. Um abraço, Flávio, tamo junto. E é isso, pessoal. Fiquem atentos aí ao meu Instagram e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Se vocês gostarem mesmo, mandem um comentário aqui e algumas ideias também que vocês acham interessante pra gente gravar aqui no canal. Ressuscitar, né? Porque ele tá crescendo assim, mesmo que eu não poste nada, ele tá crescendo cada vez mais. É isso, eu ficando por aqui, até a próxima, um abraço, falou, valeu!